A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o divórcio na congregação cristã no Brasil. O divórcio, irmãos, tem sido muito polêmico no nosso meio, porque muitos, né, irmãos, ficam sem liberdade e após ficar sem liberdade, irmãos, muitos se revoltam contra o ministério, contra a congregação cristã no Brasil. Mas raciocinando, irmãos, pelo lado da obra de Deus, pelo lado de preservar, né, a nossa querida Irmandade, muitos não entendem, né, que o divórcio dentro da congregação é muito complexo, né, irmãos? Vamos dizer, irmãos, que a pessoa, quando divorcia, às vezes ela imagina bem assim: eu estou divorciando do meu marido, estou entrando com as papeladas, com a documentação na justiça, ali o advogado vai entrar com o processo e ali vai sair o divórcio. E as pessoas colocam isso na cabeça como que eles fizeram uma coisa certa, pois não houve traição, não houve abandono, né, do cônjuge, e que ele procurou as vias, né, corretamente, entrou com processo, né, de divórcio. E eles esquecem, irmãos, que dentro da congregação não é assim tão fácil entrar com o divórcio e simplesmente divorciou e parte para outro, né? Casa com outro e permanece ali com liberdade, o qual tem dado muito o que falar aí, irmãos, nas redes sociais. Muitos vamos colocar aí pelo fato de agressão, violência, né? Marido batia, mulher não aguentava apanhar e não tem que aguentar mesmo, porque mulher foi feita para ser amada e não para bater, né? Deus não tirou a mulher, não fez a mulher do barro, ele tirou das costelas, né, do homem. Então foi feita-se a mulher, né? Então ela é do homem. Como uma coisa sendo sua, você vai maltratar, né? E eu já falei e repito, né? Não importa que chegue alguém no comentário me xingando, porque este que for me xingar nos comentários, porque vai fazer jus ao que eu vou falar agora. Homem que bate mulher, ele gosta de homem, ele não gosta de mulher. Porque nós podemos observar que até os animaizinhos, que tem o macho e a fêmea, o macho briga com o macho, mas se tiver uma fêmea, o macho não bate, não briga, não estranha, só cheira a fêmea, né? E fica ali de boa. Então Deus fez tudo certo, tudo correto. Mas o divórcio dentro da congregação, hoje em dia a gente ouve por aí, irmãos, pessoas chegando e dizendo: a congregação se meteu na minha vida conjugal. Porque o irmão não me deu a liberdade, eu separei. Eu não vou ficar com a mulher dentro de casa, sendo que eu não aguento mais olhar para a cara dela, ou vice-versa. E não é tão fácil assim, não, irmãos. Porque o próprio juiz da lei já fala: até que a morte os separa. Aí a pessoa, né, temos até pessoas críticas, né, dando opinião nessa parte, dizendo que tem que separar mesmo. Como se diz, se a mulher tiver um filho, dois filhos, e o marido separar, vai fazer o quê? Vai deixar as crianças sem pai, podem criar revoltadas e na maioria das vezes não recebe nem pensão. E a coitada da mulher tem que trabalhar para cuidar do lar, para pagar um aluguel. E o divórcio às vezes é feito, irmão, dentro ali, nossos irmãos se divorciam, mas ali, no caso, o divórcio também, a irmã, o irmão fica com liberdade quando há pecado, quando um adultera. Aí a irmã é livre de divorciar e casar-se com outro, que permanece na liberdade. Não é que a congregação é contra o divórcio, porque esses dias já chegaram aqui e falaram: irmão Paulo, aborda este assunto no seu canal, mas também fala por que
a congregação é contra a lei, né? Contra a... Porque o divórcio, se eu não me engano, foi em 1978, essa lei no Brasil. E essa pessoa falou, a congregação é contra a lei estipulada no Brasil. Não, irmão, a congregação não é contra a lei. O divórcio veio para isso mesmo. Imagine se não tivesse o divórcio, a separação ali pela justiça. Imagine essas pessoas que traem a outra, né? Trai e não pode mais tirar o nome, né, da outra, da pessoa, e está livre para casar ali certinho de novo no cartório. Então essa lei veio beneficiando muita gente. Creio que na época, em 1978, eu tinha o quê? 7 anos de idade. Nesta época, as pessoas que gostavam aí de trair, né? Gostaram desta lei, porque aí foi um ponto para que ele traísse a esposa, para que se separasse e para que ele pudesse casar com outra. Mas o nosso meio sempre foi diferente e sempre será. Vou colocar um vídeo aqui para a Irmandade dizendo o segredo da congregação, o que é, o que nós acreditamos, né, irmãos? Não vamos dar ouvido a pessoas que chegam na internet e ficam falando que a congregação tira liberdade porque a pessoa divorciou. Eles falam como que o divórcio, a lei da terra, vai interferir, não pode interferir, melhor dizendo, na igreja, né? Olha só, preste bem atenção nesse áudio que eu vou colocar para a nossa querida Irmandade. Irmã, se você estiver nessa mesma situação, irmã, procure o ministério. Ah, irmão Paulo, mas o meu esposo está batendo em mim, né? Ele me agride com palavras, não bate, mas me agride com palavras, me deixa abaixo de zero, né, irmãos? Ou então xinga, não deixa entrar dentro de casa, porque já teve muitos casos. Na família da minha esposa mesmo, minha sogra, o seu marido não deixava ela, às vezes, entrar dentro de casa, às vezes xingava, e ela era serva de Deus, né, irmãos? Também tem aquela parte de se batizar amaziada. Por quê? Quando chegar em casa vai ter que separar a cama. E separando a cama, logicamente o marido não vai entender. O marido vai pensar outras coisas. E dá confusão. Ou então os dois regularizam o casamento, não precisa nem a tal pessoa se batizar, ser crente. Mas regularizando o casamento. Não batiza se não for casado. Também tem essa parte. Tem o divórcio dessa parte. Preste bem atenção neste áudio aqui, irmão, que é muito importante para nós. Olha só, esse áudio é para nossa querida Irmandade. Olha só. O divórcio na congregação cristã no Brasil. Perspectiva bíblica e doutrinária. O tema do divórcio é delicado e de extrema relevância para a vida cristã, sendo abordado de maneira criteriosa na congregação cristã no Brasil. Como igreja que se fundamenta na palavra de Deus, a CCB busca orientar seus membros segundo as Escrituras Sagradas, promovendo a santidade do matrimônio e o respeito aos preceitos divinos, o propósito do casamento segundo a Bíblia. Desde a criação, Deus estabeleceu o casamento como uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Em Gênesis 2:24 está escrito: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa passagem revela que o matrimônio é um vínculo espiritual e físico, refletindo o plano de Deus para a união conjugal. Jesus reafirmou essa verdade em Mateus 19, 4-6. Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. O divórcio na perspectiva bíblica. Embora Deus tenha projetado o casamento para ser permanente, as Escrituras reconhecem que, devido à dureza do coração humano, situações de divórcio podem ocorrer. Em Mateus 19, 8-9, Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres.
Mas no princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Aqui, Cristo destaca que o divórcio só é permitido em casos de infidelidade conjugal. Fora disso, o rompimento do casamento contraria os princípios divinos, a orientação da CCB sobre o divórcio. A Congregação Cristã no Brasil orienta seus membros a tratarem o casamento com seriedade, buscando a reconciliação sempre que possível e evitando o divórcio como solução para conflitos. Agora vemos isso, irmãos, até no meio dos crentes, separação cada vez mais frequente. Por que separa? Nosso gênio não combina mais. Não combina mais. Casa outra vez, comete adultério. Não combina mais. Será que é a graça de Jesus Cristo que nós estamos vivenciando isso aqui? Nós temos que aprender a voltar atrás, pedir perdão, falar: meu bem, você me perdoa, meu marido, você me perdoa. Vamos orar, vamos esquecer o que aconteceu, vamos encerrar esse episódio de conflito. É normal que num casamento haja uma discordância de ideias, até as ideias podem se degladiar. O que não pode é o casal se degladiar. Eu posso não concordar com alguma coisa, isso é uma máxima do direito. Alguém uma vez disse: eu não concordo com nenhuma palavra que você fala, mas defendo até a morte o seu direito de falar. Nós temos que ter direito de expressão num casamento. Nem todos pensam igual e nem todo dia é igual mesmo, mas temos que ter a capacidade de voltar atrás, reconstruir valores. Agora a família está sendo atacada de forma sistemática pela mídia, pelas escolas. O casal, esse casal que Cristo estabeleceu, Deus construiu. Agora ele é mostrado aí na mídia, até em alguns livros didáticos, hein? Pasmem-se, como um casal retrógrado. Um casal retrógrado. Mas saibam isso, esse modelo de família foi instituído pelo Altíssimo. Foi Deus quem instituiu esse modelo. E nós somos felizes com esse modelo, nunca nos fez mal. A figura de um pai, de uma mãe para uma criança implica em estabilidade emocional. É um ambiente saudável, foi Deus quem constituiu isso para nós. No entanto, em casos extremos, como infidelidade ou abandono irremediável, a Igreja considera a possibilidade de divórcio, seguindo os ensinamentos bíblicos. O apóstolo Paulo também aborda o tema em 1 Coríntios 7, 10 a 11. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Este texto reflete a importância da reconciliação e da preservação do vínculo matrimonial. O papel do perdão e da misericórdia. O cristão é chamado a exercer o perdão e a misericórdia em todas as áreas da vida, incluindo no casamento. Efésios 4:32 exorta: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Assim, em situações de crise no casamento, a Igreja incentiva o diálogo, o perdão e a busca de orientação espiritual antes de considerar o divórcio. Concluímos então que o divórcio é um tema sensível que deve ser tratado com oração, sabedoria e fidelidade à palavra de Deus. A Congregação Cristã no Brasil busca guiar seus membros a viverem em conformidade com os princípios bíblicos, honrando o compromisso do casamento e cultivando a reconciliação sempre que possível. Que cada cristão busque em Deus a direção necessária para enfrentar os desafios do matrimônio, lembrando que o Senhor é o fundamento de todo relacionamento duradouro e abençoado. Como diz o Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Vocês ouviram aí este áudio, irmãos, aonde consta até o nosso irmão ancião, Luiz Carlos Euclides, dizendo que na Bíblia está escrito, né? Se você largar da sua mulher, sendo que não houve fornicação, não houve adultério, você automaticamente comete o adultério. Adultera a sua relação com a sua companheira, adultera o estado civil com a sua companheira. É um adultério da mesma forma. Por isso que a congregação cristã no Brasil preserva, né, irmãos, o bem, preserva aí a família, né? Muitos vêm falando, mas a congregação cristã no Brasil, quando a mulher apanha do marido, ela manda ficar em paz. Irmãos, hoje em dia, os irmãos já alertam para procurar as autoridades competentes do nosso país. Tem a Maria da Penha, tem aí tudo para que você pode pedir uma proteção, né, da justiça. Eles vão dar ali quantos metros o agressor tem que ficar afastado, senão é cadeia direto. Tem essa lei. Antigamente, infelizmente, não tinha. Antigamente a mulher dependia do marido para tudo, era dependente. Hoje as mulheres já estão trabalhando, já estão sendo independentes. Quando acontece isso do marido bater, elas vão lá, se separam, né? Umas sofrem as consequências estando dentro da congregação, mas mesmo assim, por perder a liberdade, ela diz: olha, meu marido já me bate mais, eu já não sofro tanto, e o que aconteceu de eu perder a liberdade não é porque eu pequei, não, porque eu não comuniquei aos irmãos e eu saí de dentro de casa para não morrer. Então, irmãos, tudo isso é válido na presença de Deus. Porque liberdade de igreja não leva ninguém para o céu, viu, irmãos? A liberdade é só para você ter liberdade para pedir hino, para estar ali junto com os irmãos, né? Mas fora isso, o perdão vem diretamente de Deus. O que vocês acham sobre esse vídeo? Deixa aqui os comentários e Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade por esse carinho com o canal. Fiquem com Deus, queridos. Uma ótima sexta-feira.